Olá, você que nos assiste. Tá começando agora mais um episódio do nosso podcast Interior Baiano Notícias, que além de portal, nosso site que você já conhece, tem um compromisso de 2 vezes na semana trazer convidados super especiais aqui pra nossa mesa pra gente falar sobre política, saúde, educação, arte, tudo, tanto de Vitória da Conquista quanto da região. Eu sou Júlia Brantes e ao meu lado está ele, Wilson Júnior. Olá, Júlia. Olá, você que acompanha o Interior Baiano Notícias. Hoje, convidado especial. Super especial. Pessoa... Multifacetas, multifunções. Estamos com ele, Adão Albuquerque. Seja muito bem-vindo aqui à nossa mesa. Imagina. Para mim, com alegria. Obrigado a vocês pelo convite, né? E também pela iniciativa, né? De ter um espaço como esse aqui. Muito, muito bom. Ah, que maravilha. Então, vou falar um pouquinho sobre Adão, que, assim, são realmente muitas características, eu anotei aqui. Ele é professor, ator, palestrante, apresentador e radialista. É um dos principais comunicadores aqui de Vitória da Conquista. E na política, ele já foi vereador do município em 2020 e tentou novamente uma vaga na Câmara de Vereadores, ficando como suplente ao obter mais de 1.800 votos. Adão, sim. Conta pra gente aí um pouquinho da sua vida, da sua trajetória, como é que você chegou no cargo da política e também como é que passou por tantos outros, assim, conta pra gente essas 1000 funções que você atua aí. Que faz, né? É interessante quando as pessoas perguntam quem a gente é, né? Quem é você? Se apresente, né? Normalmente a gente se apresenta pelas funções que a gente faz, né? E que, na verdade, não fala nada sobre a gente, né? Porque a gente, do ponto de vista de quem você é uma pergunta difícil de responder, né? Por isso que a gente responde dizendo aquilo que a gente faz. Hoje, depois de tantas atividades, né, que eu já fiz, o que eu realmente sou e gosto de fazer é me comunicar. Então, eu sou um comunicador, não é? Porque em todas essas coisas que você citou aí, que a gente faz, seja no rádio, seja fazendo palestra, dando aula, fazendo trabalho de influenciador digital, em tudo isso você está se comunicando, né? Então, digamos que eu sou um comunicador em múltiplos espaços, né? Em mídias completamente diferentes. Mas o que eu sei realmente fazer, o que eu acho, né, que eu sei fazer é me comunicar. Que beleza. Você é professor? Sim, geografia, a minha formação né? básica sou licenciado em Geografia pela UESB. E é isso, tem uma área, tem uma atuação bastante destacada nessa área da educação, sim, projetos e tudo. Conta um pouco dessa rotina de sala de aula, o quanto também essa experiência ela influencia nas outras funções que você faz. Sim, então eu tenho 34 anos de sala de aula, completo esse ano, né? Então são muitos anos aí trabalhando com geografia e com atualidades, né? Que hoje, na verdade, eu trabalho mais com atualidades, que são esses fatos, né, importantes aí que acontecem, né, nos últimos tempos, e especialmente aqueles que são cobrados nas avaliações de vestibular e de Enem, também concursos, né, que eu preparo muita gente para concurso. Então, assim, dentro dessa formação básica de professor, e sendo a geografia uma ciência, né, que ela é muito abrangente, ou seja, que ela utiliza, inclusive, recursos de outras ciências, né, para poder explicar o espaço, acaba que a gente tem uma visão muito mais complexa das coisas, não é? E talvez por ter essa visão complexa das coisas e também por ter essa noção de que a gente precisa ter uma participação mais efetiva, né, dentro dos processos, é que eu entrei na política eletiva, né? Que eu me candidatei a vereador lá em 2004, né? Quando eu fui eleito, né? Então, assim, essa trajetória de estar na política, ou de ser uma pessoa que atua dentro dessas discussões de uma sociedade melhor, tem muito a ver com a geografia, tem muito a ver com a minha formação, tem muito a ver com a forma como eu vejo as coisas, como eu penso as coisas. E eu sei que é importante que você esteja dentro do processo para que você também dê a sua contribuição com ideias, né? Na minha cabeça, o espaço da política é, acima de tudo, um espaço de debate de ideias, né? De você discutir ideias para que você possa produzir um espaço melhor para todos. Se for assim, Se não for assim, para mim não é política. Bom, você tem um programa, né, na rádio, que é na o... Bandeirantes, de tudo na Band. Band. Conta um pouquinho como é que é esse projeto aí. Então, eu fiquei durante 5 anos na Clube FM, não é? Lá eu tive o programa na sexta com Adão. Na verdade, no início eu tive um programa com Ellen Villanova, não é? E com Daniela Oliveira, da Sudoeste. Nós tínhamos um programa chamado Elas e Ele. Ele era eu, né? Uhum. E aí depois eu acabei ficando com Ellen, aí na sequência eu tive um programa na sexta, aí no período seguinte acabou que eu consegui um espaço, porque espaço de rádio também é muito difícil, né? Porque é muito concorrido, né? Você tem pouco espaço, na verdade. Imagino. Então, quando apareceu a oportunidade, na verdade eu não queria necessariamente fazer rádio, eu fui convidado para fazer uma participação especial, mas acabou que eu herdei, não é, o programa, e achei interessante, é um veículo maravilhoso, comunicação incrível.
E a partir do momento que eu comecei a fazer um programa sozinho, eu senti a necessidade de ter mais tempo, de ter mais espaço, porque eram 2 horas semanais. Aí no ano seguinte, um locutor, né, da grade teve que sair e aí me convidaram e eu disse sim, sem saber que eu estava dizendo sim, né? Porque fazer um programa diário de 2 horas de rádio, você tem que ter uma produção muito bem feita, você tem que ter uma equipe muito boa junto com você. E no caso, minha equipe sou eu, né? Então, dá muito trabalho fazer. Então, eu fiquei lá 5 anos. Quando foi na época da última eleição, que eu fiquei suplente, né? Eu tive que sair da rádio, por lei, né? Você tem que sair 3 meses. E aí, não retornei depois, né? Por algumas questões lá internas. Aí, novamente, veio o convite mais adiante. Mas aí, pintou antes o convite da Band, né? E a Bandeirantes tem uma audiência que é uma coisa, assim... sem condições. Forte, eu já sabia disso, né? Mas eu nunca tinha experimentado uma audiência de 1,8 milhões de pessoas. Nossa. Né? A gente consegue pelo celular, pelo stream, né? Medir, a gente chega até audiência lá de 70%. Eu já bati 85% de audiência no programa da tarde. E isso tem me dado uma visibilidade regional que eu não imaginava que seria desse tamanho, né? Especialmente por ter a liberdade de fazer um programa, né? Claro que lá eu tenho uma equipe de produção que me ajuda, mas um programa que se chama De Tudo na Band. Então, cada dia é um programa diferente, né? Com convidados diferentes, com temáticas diferentes. É um programa que não me cansa, pelo contrário, me anima a fazer. Eu acho divertido fazer, porque quando você está se divertindo naquilo que você faz bem, né? E alcança cada vez mais pessoas. E hoje, assim, eu não consigo ficar sem fazer rádio. Então, aqui a gente tá com ele, tá super acostumado aqui com o microfone. Não, ser entrevistado é ruim, é difícil. Você gosta de entrevistar, né? Mas é isso, geralmente quando vem alguma pessoa que tem essa experiência no rádio aqui, já passaram pessoas com experiência, fala aqui. Isso, que assim, rapaz, é diferente estar do outro lado. Não, muito, porque eu tô preparado para entrevistar, né? Mas enfim, daqui a pouco a gente vai ser perguntado aqui alguma coisa, tô me controlando aqui. Anteriormente, você fez um comentário aqui sobre a questão da política, né? A gente deu início a esse assunto. Como está a sua relação hoje com a política aqui em Conquista? A sua participação no contexto da política, no cenário político aqui da cidade? Então, olha só. As pessoas, às vezes, elas acreditam que você está na política e está com mandato. Né? E, na verdade, não é só estar com mandato, né? Tem toda uma estrutura que você pode e deve, né? Por exemplo, estar na rádio, estar na comunicação é um ato político, né? É você ter a liberdade, muitas vezes, de discutir temas, né? E de levar a muito mais pessoas discussões que são importantíssimas, né? Para todo mundo. Então, assim, quando eu me elegi em 2004, que foi pelo Partido Verde, eu me elegi porque eu era uma pessoa muito popular, porque tudo que eu faço é público, né? As pessoas, assim, às vezes ficam questionando o que é ser uma pessoa pública. Uma pessoa pública é aquela que as pessoas conhecem porque as atividades todas que faz são atividades voltadas para as pessoas. Então, é natural que as pessoas, né, me conheçam. E na política eletiva isso conta muito, porque, tipo, é muito fácil para você que já tem um certo reconhecimento, você não tem que se apresentar para as pessoas. Você só tem que pedir a elas o voto diante de suas propostas, né? Então, isso aí, né, foi muita vantagem. Então, na época, eu tive quase 3 mil votos. Eu fui o vereador mais votado da cidade, né? Assim, na comparação, né? Eu perdi para, acho que, 2 vereadoras e tal. Só que eu não tinha estrutura nenhuma de entendimento do que era realmente a política, não é? De como era essa estrutura. E a gente tem muitos preconceitos quando você está de fora do processo. Você acha que as coisas não acontecem porque você não está lá dentro, porque as suas ideias são incríveis, porque você tem uma visão maravilhosa das coisas. E quando você chega lá, você vê que a história é completamente diferente. É um espaço de negociação, é um espaço de troca, é um espaço que você precisa respeitar a diferença, porque você encontra pessoas absolutamente distintas em relação a você, não é? E você tem que entender por que isso acontece, né? E isso provoca na gente um crescimento muito grande, não é? E que foi o que aconteceu comigo. E eu fiz um mandato muito bom para dentro da Câmara, mas eu não fiz um mandato muito bom para fora dela. A minha publicidade era muito ruim, o acesso que as pessoas tinham, né? Aquilo que a gente discutia lá dentro não aconteceu. E aí acabou que a gente não renovou o mandato. E eu queria muito ter renovado o mandato, porque você só aprende o que é a política institucional estando dentro dela, fazendo parte do processo, né? Mas foi muito positivo a minha ida lá, assim, ajudei muita gente, né, que se beneficiou do meu mandato, né?
porque as pessoas usam muito nessa influência que você tem para poder ganhar espaço. Tem muita gente que vive da política por causa disso, né? Através das pessoas que têm visibilidade e não necessariamente ajudam essa visibilidade a se transformar em algo mais efetivo, mas está ali naquele hall de pessoas, né? Então, nisso aí, muitas pessoas devem ser gratas, né? Pelo espaço que desfrutaram diante da minha eleição. Mas eu fiz pouco. Eu particularmente, hoje, isso, dentro da Câmara, eu fiz pouco. Porque até que você entenda aquele processo, até que você comece a ver como é que as coisas funcionam. Né? E assim, você depende de todo mundo. Você depende dos outros, né? Não é só querer, né? Não. Querer, a gente quer fazer muita coisa boa. Por exemplo, na época que eu propus o casamento homoafetivo, nem chegou a ser discutido. Nesse 2006... nem chegou a ser discutido, entre outras coisas, né? Por quê? Porque o espaço não estava preparado para isso, né? E uma coisa também que eu acho que foi muito importante dessa experiência de estar lá dentro da Câmara é que antes eu tinha preconceito contra algumas pessoas, contra alguns vereadores, na verdade a maioria, né? Que eu achava que não eram pessoas que não deveriam estar lá porque não fazem o papel que é o papel do vereador, mas hoje em dia eu acredito que todo mundo que está lá está porque tem merecimento, porque alguém colocou de alguma forma, não importa como chegou, mas chegou, e essas pessoas representam a sociedade, né? Então não dá para você imaginar que tem ali um espaço ideal de discussão, de debate, de conhecimento, porque tem que estar representada a sociedade. E a sociedade é assim, ela é múltipla, né? Ela é de pessoas que têm conhecimento, de pessoas que não têm conhecimento em relação às coisas, de pessoas que têm experiências baseadas nos seus valores e que também têm que ser respeitados. Então, todo mundo que chega ali, de alguma forma, representa a qualidade da sociedade que a gente tem. Então, se na sociedade você tem pessoas que não são muito honestas, pessoas que não são muito corretas, lá também você tem que ter essas pessoas, né? Elas têm que ser representadas. E é isso que eu percebo na configuração total da política. Não necessariamente falando da Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista, mas da política como um todo, né? Então, quando você vê pessoas de repente se elegerem, que você acredita que não tem perfil para estar ali, ela representa uma parte da sociedade que acredita que aquilo é a política que tem que ser, né? Então, nesse sentido, eu cresci muito, né? Sem falar que, claro, gente, existe uma encenação muito grande, né? Aquilo tem muito de teatro dentro daquele processo, né? Eu já vi brigas homéricas de vereadores, né, no plenário que foram combinadas antes, né? No estacionamento, o pessoal, hoje eu vou pegar pesado com você. Não, tranquilo, fique de boa. Aí o pau quebrava. Aí depois é só lidar com pessoa é um negócio complexo, né? Mas é maravilhoso, né? Assim, o Sartre dizia numa peça que ele, né, escreveu nos anos 60 que o inferno são os outros. Difícil é você conviver com os outros. Isso é que é o verdadeiro inferno, né? Mas, ao mesmo tempo, é um momento de crescimento gigante, porque você só se conhece confrontando as suas ideias, né? Colocando-se à disposição também de ser confrontado e não tendo medo da crítica, né? Pelo fato de eu ser uma pessoa pública, e uma pessoa pública assim, no nível de reconhecimento muito instantâneo, né? Por conta de todas as mídias, né, que eu faço. E agora ainda mais eu sou reconhecido pela voz, né? Em qualquer lugar que eu vá, se as pessoas me ouvirem, elas sabem quem eu sou. Então é natural que essa visibilidade também te exponha a todo tipo de crítica, a todo tipo de avaliação, e eu tenho melhorado muito a minha cabeça em relação a isso. Eu costumo até dizer que eu dei uma evoluída assim, num curto espaço de tempo, né? Porque a gente também é jogado assim aos leões, tem que, né? Ou corre ou morre, né? O contexto social, político vai mudando a cada dia, então a gente vai tendo que se adaptar também, né? Tem. Quando antigamente eu recebia críticas, eu era muito reativo, né? Era você me criticando e eu já preparando alguma coisa contra você. Aí depois eu achei que isso não era muito produtivo. Aí comecei a fazer o contrário, você me criticando e eu queria na minha defesa, né? Hoje eu só ouço. Você só filtra. Não, porque mesmo na crítica maldosa, invejosa, tem alguma coisa de verdade. Então você tem que aproveitar e usar isso a seu favor. Então eu faço muito isso. Adão, é uma pauta que eu queria... Você falou sobre que chegou a propor a questão do casamento. Também. Homoafetivo. Em relação ao movimento LGBTQIA+, assim, como você vê essa política no município? Eu vou falar do âmbito de Conquista, digamos assim, né? Como você vê essa política no município, a questão... o andamento, a formatação e a validação das políticas públicas em defesa do movimento. Como você vê que está esse contexto hoje na cidade? Olha, primeiro que a minha visão em relação a isso é muito mais ampla do que a gente seccionar as pessoas em movimentos, né? Então, assim, às vezes as pessoas me questionam porque, por exemplo, eu não participo de parada gay, né? Assim, porque eu acredito que é uma forma interessante de manifestação, mas que a mim particularmente não
não é uma bandeira que eu levanto, né? Até porque as pessoas perguntam, mas cadê a bandeira que você levanta? Eu sou a bandeira. Né? A minha visibilidade, o fato de que eu nunca neguei absolutamente nada em relação à minha vida, até porque isso é uma coisa que não está em questão, né? Não tem que se negar ou não, você é quem você é e você vive da forma como você acha que é mais interessante. Então, assim, eu acredito que o que deve ser feito no país, de uma forma geral, é uma política voltada para as minorias, né? Pessoas que precisam, né, de ajuda para que elas tenham mais acesso e mais possibilidades. Agora, se ela é preta, se ela é gay, se ela é quilombola, isso aí me diz muito pouco. Né? Então, não acho que política específica deve ter, claro, porque são segmentos específicos, né? Mas eu não acredito que essa política que segmenta, que divide a sociedade em blocos e que cada uma delas vai ser tratada de uma forma diferente. Se você tivesse uma política que trabalhasse as pessoas em estado de vulnerabilidade, independente da forma como elas se expressam, seja religiosamente, etnicamente, sexualmente, isso aí seria muito mais justo, né? Mais democrático, né? Se boa parte das leis fossem realmente cumpridas também, pronto. já resolveu. Todos são iguais perante a lei, pronto, acabou. Mas nem isso. Eu não preciso de uma lei que me defenda, já existe uma lei que faz isso, eu preciso que ela se cumpra. Conscientizar também a população, né? É importante. E claro, quando você tem conhecimento, quando você é uma pessoa que tem informação, quando você é uma pessoa que é razoavelmente consciente dos direitos que você tem, e aí você, né, cai para dentro brigando e a defesa tem que acontecer a partir daí. E logicamente que tem pessoas que não têm, né, outra mente, né? E essas têm que ser ajudadas. Eu acredito que essas pessoas, sim, têm que ser ajudadas. O que mais precisa, abrir o horizonte, né? Tem sim, é tem sim. Porque, assim, no caso mesmo, essa questão, né, da comunidade, né? Eu acho estranho você ser visto como um grupo, como se isso me identificasse, por exemplo. Meio que diferencia, né? Minha vida não pode se resumir a isso. É uma escolha, O uma opção, que minha orientação sexual pode dizer em relação à minha vida, de tudo que eu faço? Isso nunca foi me questionado, jamais. Isso não define. Não me define, rótulo, não me questiona. Eu não vejo hétero nenhum dizendo que ele é hétero. Então, comunidade por que eu tenho que dizer que eu sou gay? Não. É verdade, é verdade. Bom, gente, recadinho rapidinho aqui pra vocês. Vocês já conhecem, mas não custa nada lembrar que é interiobaiano.com.br, o nosso site, nosso portal, que lá, sim, diariamente atualizado com notícias aqui de Conquista, da região também, nossos podcasts que já aconteceram, os convidados que já passaram por aqui. Então, acessa lá, nosso interiobaiano.com.br. E você que acompanha pelo YouTube, não se esquece, gente, se inscreve no canal, dá um joinha aí, ativa o sininho pra você ficar ligado em tudo que sai do Interior Baiano no YouTube, que são os episódios completos, tem episódios anteriores também. Né, bastante. Já passaram por aqui sobre diversos temas, diversas cidades. E os cortes. Os cortes são aqueles momentos selecionados pela nossa equipe a dedo. Tá tudo lá, nossa playlist de corte e os vídeos na íntegra. Então, procura a gente nas mídias, Instagram, Facebook, Spotify também. Interior Baiano Notícias, é só pesquisar que a gente tá aí. Adão, direcionando agora o papo um pouquinho para Conquista, para o município, assim, e trazendo um pouquinho para a política também, que a gente é o nosso foco maior aqui. Como é que você avalia, como é que você observa a atual gestão da prefeita Sheila Lemos aqui em Conquista? É complicado a gente fazer, né, uma avaliação assim em tão pouco tempo, especialmente no contexto que Sheila, né, chegou a se tornar a prefeita, né, de Conquista. Eu particularmente acredito que ela, né, vinha num processo planejado, né, de passar um mandato como vice, de entender e aprender como é que as coisas funcionam, de reforçar a figura política dela, a presença política dela, mas para um próximo mandato, uma sequência, né? E fatalidades, né? Não aconteceu. Então, assim, você entrar numa estrutura, não é, como um governo de uma cidade que não é só uma cidade, né? Quem governa a Conquista, governa para a região sudoeste da Bahia. Tem que pensar o quanto Conquista é um polo de referência, não é? Então, pensar isso, criar uma estrutura para isso do dia para a noite, absolutamente não é fácil, né?
Então, eu sei que ela tem, sim, enfrentado muitas dificuldades que vão desde a resistência, né, que se teve ao fato de que ela não era o nome, não é, para prefeito. É como se eu tivesse votado e foi assim, né? Eu votei em um nome, o cidadão que votou, né? E esse cidadão, né, ganhou esse voto, mas outra pessoa, né, acabou assumindo. Então, assim, a Conquista não conhecia Sheila prefeita, a Conquista não conhecia Sheila Lemos, uma pessoa da política eletiva, não é? Então, isso aí também criou uma certa dificuldade. Além do fato também de ser mulher, que eu sei que não é fácil, né? A política é um ambiente extremamente machista, feito por homens, para homens. As mulheres, não é? Se na sociedade, de uma forma geral, você tem muita resistência à presença das mulheres em cargos de comando, vocês não têm noção do que é isso na política, né? A mulher vista de uma forma muito depreciativa, muito inferiorizada. E ela, além de todas as dificuldades, eu acredito que ela também deva lutar contra isso. Fora isso, do ponto de vista da avaliação do conjunto das coisas, eu acredito, porque a conheço de muito tempo, que ela é uma pessoa muito bem intencionada, mas uma pessoa muito mal assessorada. De forma geral, né, os secretários que ela escolheu para ajudá-la são muito mal preparados, são pessoas que não têm competência para estar onde estão, e isso aí tem gerado muita dor de cabeça, muita dificuldade para ela. Por exemplo, a comunicação de Sheila, né, é uma das piores que eu já vi em relação a mandato, né, de prefeito. A gente não tem visibilidade do que ela faz, tem visibilidade daquilo que ela não consegue fazer ou daquilo que ela faz de forma equivocada, mal assessorada que é, e isso acaba reforçando a ideia de que ela é uma péssima gestora, não é? Mas a avaliação que eu faço hoje é que ela realmente precisaria, né, de um tempo maior e de escolhas melhores para poder, né, governar uma cidade do tamanho da região sudoeste, que é a Vitória da Conquista. É uma pressão bem muito grande, difícil. bem E outra forte. coisa, você está no espaço onde as pessoas não confiam em você, não confiam na sua Ainda tem que lutar competência. contra isso, né? É como se você fosse uma pessoa que tomou o lugar de alguém. Então, é duro, assim. Imagine você governar uma cidade como essa, que tem milhões de problemas todos os dias, e para além dessa questão que é a sua atribuição, você tem que lidar com questões pessoais, né? De desconfiança, de incredulidade, né? Então, é um conjunto de coisas que... Engraçado, assim que ela, né, ela teve que assumir o mandato, a gente se encontrou no restaurante, e aí ela me deu um abraço, né, demorado, e naquele abraço ela me disse muita coisa. Não precisou falar nada, mas falou tudo. E né? eu disse a ela, amiga, não vai ser fácil. E não é fácil. Aliás, não é fácil para ninguém governar uma cidade como Conquista. Acredito que atuar como vice já seria um desafio, né? Muito e cair no grande. colo a prefeitura, assim, da forma trágica que aconteceu, E né? sem Deve falar ser pior ainda. que você governar uma cidade como Conquista, como eu disse, né, que é uma região que você, na verdade, né, é a capital de uma região, você precisa pensar sempre no futuro. Né? Eu tenho que projetar coisas para uma cidade que cresce todos os dias, para uma cidade que se amplia todos os dias, para dificuldades que você precisa já ver, né, no futuro como aquilo pode ser resolvido, mas lidando com coisas pontuais, né? É um problema aqui de água, é um problema ali de energia, é um problema de estrutura, de segurança, de estrutura, então não é fácil. Então, nesse sentido, como eu volto a dizer, né? Sheila merecia uma equipe melhor. Você acredita na reeleição dela? Não. Não? Não. Por conta dessa Eu essa não acredito, falha. porque assim, como ficou cristalizada essa imagem de que ela é uma má gestora, né? E as pessoas também se apegam muito àquilo que é negativo, né? Tanto o contrário também acontece, mas é muito difícil, né? Assim, quando você tem uma boa notícia, ela é alardeada, mas ela é rapidamente esquecida. Agora, quando a má notícia fica marcada, né? acontece, então aí é difícil, né? Então, acho que ela vai ter pouco tempo para desconstruir essa ideia de que ela não estava preparada, não é? E eu não sei se a campanha vai ser nesse tom. Me dê uma segunda chance, me dê uma chance para mim mais amadurecida, para que eu possa... Não sei se a comunidade vai comprar, não é? Essa ideia, até porque se cristalizou essa noção de que ela não estava preparada, né, para estar onde está.
E eu acredito também que muito desse movimento, além, claro, né, dela ter essa resistência natural, né, de quem está na oposição, né, da política, ela também enfrenta uma resistência muito grande dentro do próprio grupo que a sustenta, né, que também não queria ela como nome. Então é difícil você brigar, né, com a oposição e você ter que lutar contra o fogo amigo ali dentro da sua, né, na sala ao lado. Perto, é verdade. Você que conhece muito Conquista aqui, a região. Na verdade, eu sou de Piauí, nasci em Piauí, sul da Bahia, não é? Mas está aqui há muito tempo, né? Muito. Eu tô aqui desde 3 anos de idade. Olha, então, a minha referência é Conquista. É conquistense já. Cadê o título de cidadão? Você conhece muito aqui, que observa e tudo mais. Quais são, sei lá, uns 3 ou 2? Elenca pra gente alguns dos principais problemas que a cidade enfrenta. Que a cidade hoje tanto enfrenta... de estrutura, quanto de eventos ou serviço, enfim. Assim, olha, Conquista é uma cidade que sobrevive da prestação de serviços, né? Saúde, educação, comércio, basicamente, né? Esse tripé aí sustenta a cidade, né? Tem uma vantagem muito grande por ser um polo regional, uma cidade que polariza quase 3,2 milhões de habitantes, então as pessoas têm Conquista como referência. Isso aí dá uma sobrevida econômica muito grande a gente. Talvez a maior dificuldade que a gente tenha hoje é de projetar essa cidade para um futuro imediato. Não é? Porque uma cidade que não foi planejada, uma cidade que é espontânea, que você tem que ir fazendo... É como aquela casa que você vai reformando e vai ampliando em função... Aumentou a família, vamos ampliando. Então, isso vai ter sempre muita dificuldade. Então, eu acredito que Conquista deveria ter, como tem, um plano diretor urbano que tem que ser permanentemente revisado e seguido. Não é? Segmentado, determinada área vai ser para isso, determinada área precisa ser ampliada. Eu preciso ver a cidade, né, dentro desse conjunto de crescimento constante, para que eu possa continuar atendendo as pessoas que precisam dela, né? Não é só crescer por crescer, né? Não. Eu acho que é uma cidade sem lazer, eu acho que é uma cidade com pouco espaço público, eu acho que é uma cidade onde o espaço da cultura e da arte é muito limitado, eu acho que é uma cidade que não... Entendo o que eu vou dizer, não é uma cidade violenta, apesar de você ter uma série aí de casos, né, ligados principalmente ao tráfico de drogas, mas não é uma cidade que inspire insegurança, e espero que fique assim durante muito tempo, né? Eu não tenho, por exemplo, pavor de parar no sinal e achar que eu posso ser assaltado ali. Então, Conquista ainda guarda essas vantagens, né? De ser uma cidade média, não é, que tem uma quantidade imensa de aparelhos urbanos, mas que ainda não tem esses problemas mais graves dos grandes centros urbanos. O trânsito, ele é caótico porque é uma cidade que não foi planejada, é uma cidade onde as pessoas também precisam se educar melhor, né, para esse processo. E é um espaço que a gente constrói, não é? Então, assim, as pessoas também precisam entender que os espaços são construídos. Então, você pega, por exemplo, o Parque da Lagoa das Bateias, não é? Que é um espaço que é maravilhoso, que lindo, serve em várias funções, mas que não teve a sua sequência, não é? Assim, que não foi dado sequência àquilo que é a construção de um parque, né? Então, o espaço que está lá... Construção, né, que precisa e manutenção, né? Então, entra o poder público, entra o cidadão, é um conjunto de coisas, né, que tem que ser feitas, né? Então, eu acho que Conquista é uma cidade... Eu amo Vitória da Conquista, eu acho que a cidade... Me sinto bem de estar aqui, não é? É uma cidade que te dá muitas possibilidades, que te dá muitas oportunidades, não é? E que tem que ser muito bem pensada para que a gente possa continuar sendo essa cidade de referência que a gente é. Ô, Adão, você está no PCdoB ainda, né? Sou do PCdoB. PCdoB. O PCdoB, ele compõe a federação com o PT e PV, Brasil da Esperança. Isso. E já está nessa discussão, já avisando as eleições de 2024, o PT lançou como pré-candidato o deputado Valtenor Pereira. Primeiro, o que você achou da indicação dele como pré-candidato? Eu acho que ele é o próximo prefeito de Vitória da Conquista. Na lata. E você está participando da discussão do partido no sentido de saber quem pode compor a chapa com ele, como você tá avaliando esse também, e como você está avaliando esse cenário também. Você já cravou aqui Valdenor como próximo prefeito. Conta pra gente aí um pouco desse cenário eleitoral aqui. Então, assim, olha, tem coisas que ainda estão sendo discutidas e que eu não posso aqui adiantar, né? Claro. Porque são discussões, né? São namoros que estão acontecendo, né?
porque você sabe que a política é a arte do debate, né, da articulação. Então, a gente sabe também que se precisa de um nome forte, né? Depois de Zé Raimundo, as pessoas entenderam que o vice é também potencial prefeito. Então, não é qualquer pessoa que a gente pode colocar, né, como vice, né, na chapa de Valdenor. Então, eu acredito que a decisão vai ser tomada também em função disso, também em função do apelo do voto, né, porque as pessoas ainda votam em pessoas, não se vota em projetos, infelizmente, né? A gente vota por carisma, por reconhecimento. E, na verdade, a gente precisaria votar em projetos, né? Então, nessa perspectiva, acredito que vai ser um nome que vai agregar, né? Que vai trazer aí, né? Talvez uma parte da população que não votaria, né, diretamente, né, nessa nossa federação, mas que acredita nesse nome como uma referência que pode ser, sim, um nome mais adiante até para, né, governar a cidade, né? Mas não vou adiantar nada, não posso adiantar nada. Tudo bem. A gente é que fica aqui nessa expectativa, né? Principalmente da área do jornalismo, da comunicação, a gente fica querendo saber sempre mais. Tem nomes aí. Olha... Aí, depois, quando puder falar, aí você volta aqui só pra gente falar sobre isso. Eu volto só pra falar sobre isso. Mas agora sobre você, assim, de uma pergunta que a gente até falou aqui nos bastidores, que ele fez todo um suspense aqui, se puder falar, fale, se não, enrola a gente aqui com carinho. Em 2020, você foi candidato, obteve uma ótima votação, mas não foi eleito. Em 2024, pretende se candidatar, voltar nessa área? Como é que tá as expectativas aí? Olha só, minha vida hoje, ela tá tão bem estruturada em relação à comunicação, em relação ao espaço, em relação à rádio, em relação a uma outra coisa que vai acontecer aí que eu também não posso falar. Olha, né? Ele tá só colocando... Mas é um canal de comunicação que já está aberto aí, que vai dar uma ampliada gigante na comunicação da região. Bacana. E eu já fui convidado para fazer parte disso, né? Então, é uma decisão que eu particularmente, né? Enquanto Adão, né? Que eu preciso realmente... Porque você precisa abrir mão de muitas coisas, né? Não só para fazer a campanha, mas numa eventual eleição você muda a sua vida completamente, né? Abdica de muitas coisas. Né? Até porque eu, ao querer esse mandato, de certa forma também eu quero meio que recuperar o tempo que eu não aproveitei quando estava na Câmara. É quase que um acerto de contas comigo mesmo e com a população, não é? Mas, assim, existe outro lado, o lado do partido, existe o fato de que as eleições são cada vez mais difíceis, são cada vez mais caras, são cada vez mais complexas para que você eleja alguém. O número de votos, né, para você conseguir o quociente para eleger, né, alguém do seu é muito grande. E, logicamente, que eu não posso negar do peso que eu tenho, né, assim, e que ampliou-se ainda mais nos últimos tempos, né? Eu não perco o meu capital político, pelo contrário, eu só amplio o meu capital político. Então, muitas vezes, não é só você entrar no processo porque você quer se eleger, e é natural que você queira, mas é também você entrar porque você sabe que a sua participação vai estar ajudando o grupo ao qual você pertence a eleger as pessoas que representam esse grupo. Então, é uma decisão que é difícil também nesse sentido, não é? Não é que necessariamente eu preciso entrar porque isso só vai servir se eu me eleger. Claro que eu quero me eleger, né? Gostaria sim de ter um próximo, né? um segundo mandato. Mas é também esse contexto maior de coisas. Então, assim, nessa perspectiva, eu não posso hoje te afirmar assim, que eu sou pré-candidato a vereador, né? A despeito de que todo mundo acha, o eleitorado acha, porque ficou uma demanda muito reprimida, né? Eu fui mais votado do que 9 que estão lá dentro. Né? Numa fila de 21, se fosse por ordem, né, de votação, eu sou o 13º, né? Muita gente está lá com muito menos votos do que eu, com muito menos estrutura, né, digamos, olha eu sendo preconceituoso, né, de estar lá. Mas é a vontade das pessoas, né? Então, muita gente também ficou com esse desejo, assim, os eleitores que são meus. E é importante porque são 1.814 votos absolutamente de opinião. São pessoas que absolutamente não foram sensibilizadas por nada que eu pudesse, né, passar para elas, até porque eu não acredito nesse tipo de votação, que é a coisa mais comum, né?
que é comprar o voto, né, das pessoas, seja por favores, por emprego, por uma cesta básica, por qualquer coisa que você possa fazer. Infelizmente, né, isso Acontece, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, na verdade, né, a democracia, existe isso. Então, como eu faço uma política completamente diferente, né, esse voto de opinião é um voto também que me cobra isso. É um voto que as pessoas, né, quer dizer, na verdade, as pessoas meio que já decidiram. Então, assim, eu tô aqui dizendo para vocês que eu não sei exatamente se eu vou chegar até finalizar o processo, mas na cabeça das pessoas... Já tá certo. É caso já definido, não é quase que uma revanche, é quase que uma, sabe, agora vai, a gente tá aqui para lhe ajudar e tal. Mas eu, particularmente, hoje, assim, eu não posso afirmar para vocês, né? Existem muitas discussões que têm que ser feitas, né? Tá num processo aí de maturação, né? Mas eu, particularmente, se isso vier a acontecer e for bem sucedido, é um espaço, sim, que eu quero... Olha. Hoje, muito mais preparado, muito mais maduro, muito mais consciente, com uma rede de relações gigantesca. Vai ser um 2.0, Vai ser o mandato. Que beleza, vamos ver. E se decidir, também conta pra gente aqui, viu? Conto de antemão, de primeira, esse furo. Olha, tem um quadro aqui que já é na reta final do nosso programa, que... Eu já vi. Tem uma pergunta... Não, calma. Tem uma pergunta antes e depois tem um quadro bem sim, legal. Sim. Que é aquele que compromete você para sempre. Que nada. Mas assim, essa pergunta, porque você falou aqui ao longo do bate-papo um pouco sobre conquista e pontuou também sua opinião sobre a gestão da prefeita Sheila Lemos. Pra gente resumir essa opinião sobre a prefeita... Você que é professor. Você que é professor... a gente queria pedir para você aqui que desse uma nota de 0 a 10 para a prefeita Sheila Lemos e fazer um breve resumo também, para gestão, no caso, não é nem a pessoa. Para corrigir... Para a gestão da prefeita Sheila Lemos. Não é a pessoa, não. Né, ia corrigir a pergunta, porque para a pessoa, sim, imagina, sempre deixando bem claro isso. Para a gestão da prefeita Sheila Lemos, e quando eu digo Sheila... toda a equipe que a representa, né, e que ela está à frente do nome, né, do processo todo, eu daria uma nota 7. Por quê? Com muito boa vontade. Porque você falou, né? eu particularmente, enquanto cidadão, mas estou falando enquanto cidadão, não na perspectiva de estar no processo, mas eu sei muito pouco sobre o que acontece lá dentro, eu vejo muito pouco, né? Como eu disse, eu acho que aquilo que ela tem feito, muitas vezes tem que ser desfeito porque foi mal pensado, foi mal preparado. Então, não é interessante você ter uma cidade que é governada pelo erro e acerto. Vamos tentar. Não der certo, a gente volta atrás. Então, são muitas decisões, né? Eu acho que o caso emblemático é ali da Siqueira Campos, né? Que virou mão né, exclusiva de ônibus, daqui a pouco voltou, daqui a pouco desistiu. Aí você enche a cidade de radares, daqui a pouco você tira. Então, essa sensação de você achar que a gente está sendo testado, não é? Que a gente, claro que as coisas podem dar errado, mas a gente espera que um gestor, ele tenha projeto, que ele tenha preparação. Eu estou fazendo isso porque eu pensei, eu planejei, eu fui assessorado, existem várias experiências e a gente vai tentar dar certo, mas isso aqui já está, não é? Agora, essa coisa do erro e acerto, eu acho que conquista não merece ser governada nesse esquema de tentar fazer. Se não der certo, a gente volta atrás. Não pode ser assim. Claro que as coisas podem dar errado, mas até dentro de um planejamento, dando errado, fica mais fácil corrigir. Pronto. Super justificado. O 7, tá tudo certo aí. Passou, Sheila. Passou, na média. Na média, aprovada. Bom, agora sim, vamos ao nosso quadro que o pessoal de Gás... Mas antes, deixa eu só... A minha produção falou aqui no interiobaiano.com.br, o nosso site. Por favor, acessa lá. Todo esse nosso bate-papo vai estar lá, vai virar matéria, vai virar manchete. Tem o podcast na íntegra, tem os cortes. Então, assim, não só podcast também no site. O site é atualizado diariamente. Com notícias aqui de conquista da região, bastidores da política, muita informação também sobre informação. Tem muita coisa que a gente não fala aqui que tá lá. Tá lá, gente. Então acessa lá interiobaiano.com.br. Agora sim, o nosso bendito quadro que a gente adora e que a gente encerra com chave de ouro aqui, que são
8 pessoas e 8 definições, uma para cada um. E assim, ou numa palavra, que se você conseguir, ou numa breve frase. Então, nós separamos alguns aqui. Alguns nomes. Que já falamos durante o nosso papo, outros que não falamos. E vamos começar. Eu vou começar dessa vez. Faça as honras. Nosso primeiro nome vai ser Fabrício Falcão. Fabrício Falcão é o melhor político que eu conheci nessa minha trajetória de estar dentro da política. É um cara que trabalha de forma incansável, é um cara extremamente correto naquilo que faz e é um político de quem a gente deve se orgulhar. Sheila Lemos. É como eu disse, é uma pessoa muito bem intencionada, mas muito mal assessorada. Valdenor Pereira. O próximo prefeito de Conquista, um excelente gestor. Davi Salomão. Quem é Davi Salomão? Jerônimo Rodrigues. Eu acredito também que é um nome que vai ser experimentado, mas que tem muita capacidade de ver as coisas, né, de uma forma muito mais completa, muito mais, né, holística. E eu acredito que essa visão vai fazer toda a diferença no governo da Bahia. ACM Neto. Já foi. Jair Messias Bolsonaro. Já foi. Luiz Inácio. Aliás, nunca foi. Luiz Inácio Lula da Silva. Desafio, né? Terceiro mandato é um mandato de desafio. Eu acredito que ele era uma mudança, né, necessária, mas que de mudança a gente ainda precisa cobrar muito mais. Eu queria mais nomes aqui agora. Pode ficar à vontade. Eu queria mais uns 10 aqui. A gente nossa. fazer aquela... Vamos fazer uma duplicata aqui. Adão arrasou. Uau, adoramos. Como a gente sempre propõe aqui, deixar os nomes reservas. Vamos fazer. Porque ele tava aqui, eu tava aqui, hipnotizado. Ó. Vai, fala mais. Adão, a gente só tem a agradecer a sua participação. Um bate-papo incrível, enriquecedor. Interior Baiano tá de portas abertas. Por favor, volte com essas surpresas aí que ele instigou a gente. Vai ser candidato? Vem aqui, vai ter um papo pra gente, falar de projetos. Vamos, sim. Por favor, a casa tá de portas abertas. Eu quero, na verdade, voltar à Câmara e essa discussão, assim... Porque, assim, gente, as pessoas têm que entender que as coisas terminam bem quando começam bem. Então, assim, tudo tem que ser pensado primeiro... em função das suas intenções, não é? Por que tem tanta gente equivocada na política, né? Porque eles entraram de forma mal intencionada ou mal... são pessoas que, na sua grande maioria, querem resolver questões pessoais, que sejam financeiras, que sejam de status, porque a política, né, dá muito status, né? Dá poder, né, às pessoas. E aí, quando você entra para resolver questões suas pessoais, você, né, perde completamente o sentido do coletivo. Então, hoje, eu não preciso da política para absolutamente nada que seja pessoal, nem financeiramente, nem de reconhecimento, nem de status, nem de nada disso, porque tudo isso eu já tenho. Eu preciso do coletivo. Eu preciso fazer com que as coisas que são básicas de educação, de meio ambiente, de respeito à diversidade, às minorias, que tudo isso continue sendo pauta e, mais do que pauta, continue sendo política efetiva de mudança. Então, imagine, eu fui eleito em 2004 com essas bandeiras que continuam aí precisando de gente para carregar. Teve um nome que vocês não falaram, que eu quero fazer a defesa, que é o vereador Alexandre Xandó, que é uma das pessoas mais bem preparadas para a política, que vai encontrar aí uma dificuldade gigante por conta das bandeiras que ele levanta, não por ser uma questão de enfrentar uma resistência do conservadorismo, mas também da ignorância, da falta de conhecimento e uma pitadinha de hipocrisia da sociedade. Mas ele sim é um outro nome que eu aposto para a política de Vitória da Conquista. Ele sim vai ser um nome que a gente vai apostar no futuro imediato, né? Então, queria só fazer essa ressalva aí. É um vereador que me orgulha. Que, inclusive, já esteve aqui com a gente. Vai ter um bate-papo, teve um papo super legal com ele. Então, assim, para concluir meu pensamento, eu falo demais, gente. Não, a gente adora. Eu tô aqui, realmente, eu tô aqui, fala. Então, eu precisaria de um mandato para isso, para que essas bandeiras fossem discutidas, fossem repensadas nesse atual contexto, nessa atual conjuntura, não é? E dentro de um momento meu que é particularmente muito, muito bom.
assim, a gente amadurece muito com o tempo, né? Aliás, eu, do ponto de vista pessoal, nos últimos tempos, perdi pessoas importantes, a minha estrutura, né, familiar. A pandemia mudou muito a cabeça de todos nós. Verdade. E então, hoje, eu tenho noção do poder que a gente tem. E não é poder na perspectiva eu posso, não. De É no sentido de representação, eu né? represento. Né? Então, assim, gente, a quantidade de pessoas que eu recebo mensagens na minha rede social, né? No WhatsApp da rádio, essa visibilidade que a gente tem, assim, são coisas que você precisa dessa estrutura. A política, ela te dá estrutura. Porque a partir do momento que você está lá, nesse espaço de poder, em que você pode discutir, que você pode fazer essas negociações para que você tenha, né, que você consiga realizar aquilo que você está representando, então é desse espaço que eu preciso. Não é? É desse espaço que eu acho importante a gente ter para que a gente chegue e a gente amplie esse debate, amplie essa discussão, para que a gente ajude as pessoas lá também a melhorarem sua forma de ver as coisas, porque se não for para isso, realmente a vida não tem sentido. Né? Ser uma voz, né, para essas pessoas. É muito pouco a gente estar aqui para questões, né, que resolvam só o meu. Né? Não vai adiante. A alegria de verdade, né? E eu falo isso assim com muita tranquilidade, é você poder fazer pelo outro. Quando você faz pelo outro, você cresce, todo mundo cresce, e o espaço da política séria só tem sentido se for dessa forma. Aulas aqui. Nossa, não tem nem o que comentar mais. Fechamos aqui com chave de ouro com essa... Eu quero cumprimentar vocês pela estrutura, pela organização, pela seriedade, pelo profissionalismo, né, com que vocês, né, estão aqui. E eu, assim, desejo vida longa e que eu sei que, por exemplo, o ano que vem vai ser extremamente movimentado para vocês, né? Ano que vem, ano de política direta. Mas que vocês sobrevivam a esse processo. Amém, amigo. Vamos nessa, né? Que sobrevivam e que continuem também contribuindo, né, com esse canal para que a gente possa repensar a política em todos os sentidos, não é? E também cumprimentar vocês por entender que Conquista é a capital de uma região. Então, quando vocês falam interior baiano, eu não estou falando só da realidade de Conquista. Claro que a gente fala muito de Conquista porque, né, é a cidade que, né, tem mais discussões para serem feitas e tal. Mas é maravilhoso que vocês deem espaço para toda essa gigantesca região sudoeste, né? E interior da Bahia, né? Como um todo. Para que as pessoas também tenham esse canal sério de comunicação, respeitoso também de comunicação, né? E também daquilo que eu vi, eu achei muito interessante o fato de vocês serem, tanto quanto possível, imparciais. É isso. Abrir o espaço, é exatamente essa. Mas sem conduzir o espaço. Porque assim, eu não vou negar, eu tive uma resistência a vir, porque quando você diz é um canal de política, um canal que vai discutir política, me veio aqui na ponta da língua a pergunta, mas eu não fiz. Eu digo que a pergunta era quem é que está financiando, quem está pagando, a quem que vocês, né? Porque normalmente é assim, não é? Normalmente esses canais são abertos para defender interesses específicos, né? Em função do momento. E aí a coisa fica não fica real, não fica sincera. Quem acompanha desculpa só interromper. Pode. Quem acompanha o Interior Baiano, e até nesses quadros que a gente tem, o 0 a 10, bate-bola, até é bem curioso, porque em nosso Instagram, pra você segue Interior Baiano aí, temos os destaques. E o 0 a 10 é um destaque do... Aí fica parecendo que só tem aqui. E você vai ver que tem ali as diferentes notas para a gestão, por exemplo, da prefeita Sheila Lemos, em Vitória da Conquista, mas como de outros municípios também, que já vieram pessoas que deram notas altas e baixas para outras cidades. Planalto, que já teve pessoas diferentes aqui, outras cidades também. Então, assim, sempre o espaço aberto, né? É verdade. O pessoal sabe que, gente, o espaço aberto, Interior Baiano é jornalismo. Tem que ser assim. A nossa intenção é realmente essa, é trazer a política, né? Mas de uma forma leve, mostrar o que está acontecendo na cidade, trazer dos dois lados, dos 3, 4, seja quantos lados tiverem, a gente quer trazer para dar esse espaço para todo mundo. Então... Porque assim, como a política é um espaço do coletivo, eu não posso me apegar às avaliações pessoais. Né? Então, muitas vezes as pessoas
pessoas que são entrevistadas, né, por vocês, elas estão falando da perspectiva delas Sim. e do interesse delas, mas infelizmente não na perspectiva do coletivo, né? É isso aí. Então, quando você pede, por exemplo, uma nota à administração, eu penso, claro, na minha posição política, né? Mas eu tenho que pensar enquanto cidadão. Eu tô aqui, essa gestão vai passar, outras virão, né? E a gente precisa estar o tempo inteiro fazendo essa avaliação, porque, né, repetindo o que eu já disse, é para ficar melhor. Sim, com certeza. É para ser uma cidade mais justa, uma cidade que tenha mais espaço para todos, uma cidade que realmente respeite, né, a diversidade humana, né, como todas as cidades têm que ser, uma cidade que não segregue, né? Eu acredito que a política, para muitas pessoas, é mais complicado, porque você entra para defender única e exclusivamente o seu lado. É importante ter lado? Claro que é importante ter lado. Mas você precisa ouvir o outro lado também. Quando você ouve o outro lado, quando você ouve a razão do outro, você reforça a sua muitas vezes, mas você também questiona a sua. E isso te faz crescer enquanto indivíduo, enquanto cidadão, enquanto político. Maravilha. Isso é que já deixa a gente sem palavras aqui. Mas é exatamente isso. A nossa ideia, a nossa função. Nota 10 para o interior baiano. Que maravilha. Aprovado com louvor. Olha só. O convite está feito. Sempre que quiser, sempre que quiser trazer algo aqui pra gente. Obrigado, que precisa... Assim, ele não precisa de espaço mais. Mas o nosso tá aqui reservado pra você. Sempre que precisar da gente. Não, eu quero fazer uma conte troca. Eu quero entrevistar vocês no nosso programa da Band. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pra saia justa dele agora. Não. Vamos sim, com maior honra. Então, obrigado, gente. mais uma vez, muito obrigada pela presença. Foi realmente um papo enriquecedor. Leve, né? Bom, e muito, muito bom mesmo. Quero agradecer ao Will também. Júlia, meu querido obrigado. amigo, sempre ao meu lado. Obrigado, sempre ao meu lado aqui, conduzindo isso lindamente. E principalmente a você que nos acompanha, que nos assiste, que nos escuta. Obrigado também pela companhia, tá bom? Então a gente se vê nos próximos episódios e não perca aí. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.